escolher alguém para dirigir o grupo, não é? Ou será que o grupo mediúnico não precisa de direção? É como uma orquestra. Os músicos às vezes são ótimos, cada um sabe a sua parte. Mas é preciso um maestro, não é? Para que todos toquem a um tempo só, não é? Então precisamos de um dirigente para a nossa reunião mediúnica. Que qualidades esse dirigente precisa ter? O que vocês acham? Que qualidades ele precisa ter? Nós vamos confiar a direção da nossa reunião a alguém. Qual a qualidade que ele precisa ter? Nenhuma qualidade. Qualquer um pode. Não, é preciso qualidade. Primeiramente o conhecimento. Ele precisa ter um know-how, saber o que vai fazer. Conhecimento da doutrina espírita. Porque é uma reunião mediúnica espírita, que segue a orientação da doutrina espírita. Se ele não tiver esse conhecimento, ele não vai saber entender os fenômenos. Muita gente é boa, tem um conhecimento só teórico, mas não tem a prática. É preciso conhecer os fenômenos. Como é que age em cada caso de manifestação dos espíritos. E vocês sabem que nós devemos sempre analisar o trabalho daqueles médiums que dão comunicações, através dos quais os espíritos falam ou escrevem. O espírito se comunicou, mas nós vamos analisar. Sim, não, por quê, para quê, que tipo era esse espírito, qual o resultado que nós tiramos disso, qual o ensinamento, como devemos proceder, não é? O médium se assustou, o médium era inexperiente, como orientar o médium? Tudo isso o dirigente precisa saber. Para quem que nós vamos perguntar? De quem que nós vamos esperar o socorro? É o dirigente da reunião. Vocês já pensaram na responsabilidade? Mas também não é nada que ninguém possa fazer. A gente aprende, não é? Se prepara bem e aí fazemos. Outra coisa que ele precisa ter, além do conhecimento doutrinário, é qualidades morais. Aí no livro vocês têm um trechinho do livro dos médiuns, está na página 31 da apostila. Por que qualidades morais o dirigente da reunião mediúnica deve ter? Por quê? O nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode se servir desse nome com autoridade, pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como qualquer outro. E aí nós temos um episódio de Atos dos Apóstolos. Vocês sabem o que livro é esse, Atos dos Apóstolos? Quem não sabe? Atos dos Apóstolos é o livro que conta, faz parte da Bíblia. É em seguida aos 4 evangelhos. Narra o que é que os apóstolos fizeram depois que Jesus retornou ao plano espiritual. Retoma toda a narrativa, onde eles se reuniam, por onde eles saíram fazendo a pregação, que tipos de fenômenos eles produziram. Tudo, Atos dos Apóstolos se chama. Esse livro é muito importante, não é? Então, nesse livro, nós temos um relato em que Paulo, por 2 anos e 3 meses, na sua terceira jornada missionária, ele fez vários percursos grandes. Essa é a terceira jornada, lá em Éfeso, na Ásia Menor. E aconteceu este episódio. Alguns judeus exorcistas ambulantes. Olha, a gente fica sabendo que entre eles, os judeus, havia pessoas que faziam exorcismos, afastamento de espíritos. E eles eram ambulantes porque eles iam de cidade em cidade. E esses judeus exorcistas tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. E o que eles diziam? Esconjuro
cega. Eles tinham escutado Paulo pregar e fazer afastamento de espíritos. E Paulo dizia: em nome de Jesus eu te ordeno. E os espíritos atendiam. Eles pensaram que era uma fórmula. Gostaram da fórmula, não é? Então, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, que tinha sido sumo sacerdote. Quando eles falaram assim, o Espírito respondeu através da pessoa, é claro, não é? A pessoa estava mediunizada, era um fenômeno de psicofonia. O que será que aquele espírito maligno respondeu? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E possesso do espírito maligno, aquele homem saltou sobre os 7 filhos de Seba, subjugando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Vocês vão dizer: ah, mas será? Isso é possível? Ah, é, quando a pessoa está envolvida, possuída por um espírito malévolo, ela tem uma força enorme. Minha mãe era médium de efeitos físicos e, em certa ocasião, envolvida por um espírito, deu a demonstração. Uma mesa pesadíssima, ela era miudinha, frágil. Ele levantou a mesa e os senhores que lá estavam seguravam a mesa, procuravam segurar a mesa, mas ele podia mais do que todos. Não era minha mãe, era a energia daquele espírito, eram os efeitos físicos dele. Então, quando o Atos dos Apóstolos relata que eles tiveram suas roupas rasgadas e precisaram fugir correndo, não é de admirar, não é? Um espírito malévolo através da pessoa que ele dominava. Mas por que aquele espírito reagiu assim? Ele disse: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo. Quer dizer, a Jesus ele respeitaria, a Paulo também, mas eles não tinham autoridade moral. E é por isso que algumas pessoas têm medo de lidar com os espíritos, porque dizem: eu não tenho autoridade moral. Mas nós acabamos descobrindo também que essa autoridade moral é porque nós estamos desejando o bem, procurando fazer o bem. Perfeitos não, santidade não. Nós não teríamos como apresentar santidade, mas os espíritos atendem porque nós estamos no desejo do bem, e nesse ponto nós já somos superiores a ele, que ainda quer o mal, certo? Nós temos a autoridade moral pelos nossos propósitos sinceros de fazer o bem. Não precisa ficar com medo dos espíritos, não. Outra coisa que o dirigente precisa: conhecimento doutrinário, autoridade moral, facilidade e clareza na expressão de ideias. Sem menosprezo, uma pessoa pode ser gaga, mas para dirigir a reunião e dialogar com os espíritos, orientar as pessoas, não dá. Falta-lhe essa ferramenta que é a palavra, não é? Então, facilidade e clareza na expressão de ideias. Desculpe, vamos ver se a garganta aguenta melhor. Então, o dirigente precisa ter facilidade em falar, clareza nas ideias, porque ele vai dialogar com os espíritos e também vai orientar o grupo, não é? Ele precisa, além disso, também de trato fraterno. Uma pessoa irascível não é indicada para dirigir uma reunião, né? Tem que ter um trato fraterno, saber ser firme, mas tolerante também, conforme o caso, não é? Nós pedimos à pessoa que está com o item número 1 que, por favor, leia para nós. Ser atencioso, sereno e compreensivo no trato com os enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto
os requisitos. Vocês têm aí na apostila, tem um texto complementar. Não foi colocado aí por acaso, é porque é a orientação para a direção, o dirigente da reunião mediúnica. Então vejamos as funções do dirigente em geral. O que ele representa para o grupo, os encarnados? Para o grupo ele é a diretriz espiritual. Ele está esclarecido, o pessoal confia nele, sabe que ele tem condições para traduzir a orientação espiritual. Então é um polo que catalisa a confiança e boa vontade de todos. Todos estão confiantes nele. Deve atrair todos para o trabalho. Ele não pode ficar só ele fazendo o trabalho inteiro. Deve partilhar o trabalho, estimular as pessoas, cada um na sua função, não é? E isso ele faz não só falando, não são por palavras, é pelo exemplo. É interessante que às vezes num grupo espírita há algumas coisas para fazer, para organizar, mas ninguém está se mexendo. Muitas vezes o dirigente começa a arrumar as cadeiras, aí todos os outros percebem, é preciso arrumar as cadeiras. Então, às vezes, pelo exemplo, é que ele demonstra e estimula o que precisa fazer, não é? Os cristãos primitivos escolhiam o seu líder justamente pelas atitudes, pelo exemplo, pela competência dele. Há um livro formidável, A Espinha de Pedra. Quem já leu aqui? 1, 2, 3. 3 pessoas só. É um livro maravilhoso, não é mediúnico, não. O autor escreveu muito inspirado, certamente. É romanceado, mas tem um ensinamento extraordinário, como era um grupo cristão no século IV depois de Cristo, na Capadócia. E aí a gente conhece a simplicidade de um grupo cristão, mas verdadeiro, admirável. Então procurem ler, porque é muito lindo. Como é que eles escolhiam o líder? Entre todos eles era aquele consenso unânime. A pessoa era respeitada, era perseverante, era dedicada, demonstrava conhecimento, exemplificava o amor ao próximo, atencioso. Essa pessoa era o líder natural, era escolhido por todos, certo? Justamente porque trabalhava, porque era perseverante, porque tinha condições. Se nós escolhêssemos assim as pessoas, né? E não por interesses, por caprichos. Por isso que às vezes nós não escolhemos os líderes melhores. No movimento espírita, que é o cristianismo redivivo, nós devemos também escolher os dirigentes nossos por essas qualidades entre nós companheiros, quando formarmos um grupo, não é? Ele deve se interessar fraternalmente por todos. Isso vocês nos perdoem. Nos nossos grupos na casa não é muito fácil não para o dirigente, porque nós temos grupos como este aqui. São perto de 50 pessoas. Já imaginaram um dirigente só conhecer todos, relacionar-se com todos? Quando é um grupo pequeno, de umas 10 pessoas, não é? Aí aquele dirigente vai se interessar, conhecer um por um. Para nós aqui fica um pouco mais difícil. E vocês devem se aproximar, procurar, quando precisarem de algo, quando quiserem uma orientação, procurem, né, os dirigentes, os dialogadores. Muito bom. Mas ele deve, num grupo, normalmente o dirigente deve se interessar fraternalmente por todos. Às vezes, num grupo, uma pessoa não está comparecendo à reunião e ninguém telefonou para saber o que está acontecendo. Às vezes está enfermo, sofreu um acidente, está com os pais idosos já, não pode sair de casa, não é? Mas ninguém se interessou, não sabe o que aconteceu. Ele deve também combater, não é brigar. Combater não é as pessoas, ele vai combater o quê? Vícios espirituais. No seu grupo,
Começa aquele combate em si mesmo e deve combater nos companheiros, não é? Para que os companheiros não fiquem vítima de vícios. Vai alertar. Certa vez precisamos falar com um companheiro que tinha nos contado que ele chegava recendendo a álcool. Ele dirigia um pequeno grupo. Nós tivemos que conversar com ele, porque nós somos humanos, não é? E às vezes estamos sofrendo um desvio nos costumes. É preciso que o próprio pessoal se ajude e se alerte. Aí conversamos com ele, não é? E felizmente ele atendeu, porque alguns são cabeça dura, né? Eles se julgam injuriados, porque se for contar alguma coisa que está acontecendo que não está bem. Então, o dirigente deve procurar que os companheiros do grupo não cultivem vícios, mas não só vícios físicos, vícios espirituais. Aqui quem está com o item número 2, por favor, vai ler para nós. Quem é o número? Pessoas muito místicas. Isto não convém a um grupo espírita, não é a atitude melhor. A pessoa está equivocada. Então o dirigente deve explicar, acalmar a pessoa, não é? Não vamos ficar aí fanáticos, exagerados, místicos, tudo que acontece foi o espírito que causou. Isso não é certo, não é correto, não é? Agora, maus costumes também, físicos, morais, vaidade, orgulho, tudo o dirigente vai estar atento. Porque uma das tarefas dele é fazer do grupo pessoas de consciência nova. Não é isso que o Espiritismo faz por nós? Ele nos renova o nosso modo de pensar, os padrões da nossa consciência, não é? Então é para fazer de nós santos, é santidade? Seria uma ilusão. Não é o propósito de santidade. Mas que as pessoas do grupo estejam tão esclarecidas e estejam tão motivadas que testemunhem com convicção espírita. Como nós vemos que algumas pessoas, eu estou olhando bem para a nossa companheira lá, porque realmente ela testemunha com convicção espírita em alguns acontecimentos dolorosos, não é? A convicção espírita de não ter propósitos de vingança, não ficar desesperados diante da desencarnação, ter honestidade, resignação, perseverança no bem. O pessoal do grupo espírita deve estar esclarecido com isso. Cada um está sendo um exemplo dessa maneira, o melhor que puder. Santidade e perfeição não, mas o melhor que puder, não é? Orientar no estudo doutrinário. As pessoas vêm à reunião e ouvem a leitura de uma página e até nós temos sempre que estar lendo, estudando, conhecendo, seminários, não é? Então o dirigente deve dar esse estudo e também a atuação na reunião, mas em geral, no movimento espírita, e a integração do grupo. Isso é interessante, porque às vezes o grupo trabalha muito bem, estão contentes, mas se sentem completamente soltos, não tem ligação com o centro. Usa a sede do centro, usa as cadeiras do centro, usa a luz do centro, usa tudo que o centro oferece, mas não tem nenhuma ligação com a casa. Não é esquisito isso? E o dirigente que tem que estar atento e dizer, não, nós fazemos parte de um grande grupo, vamos nos entrosar, não é? Tornar-se sócio, observar o estatuto, regulamentos e normas. E ainda falta uma coisa que o dirigente precisa fazer: preparar assessores para auxiliá-lo. E esses assessores serão seus eventuais substitutos. Se a pessoa trabalha sozinha,
Se ela não prepara companheiros, às vezes uma necessidade de viajar, um problema em família, um problema de enfermidade e o grupo fica desarvorado. Não há pessoas preparadas para dar continuidade. Agora vejamos as funções do dirigente na reunião. O que é que o dirigente faz na reunião? Mediúnica, não é? O que será que ele faz? Ele fica só lá na frente olhando? O que tem que fazer? Bom, ele preside os trabalhos. Ele tem que dar abertura, ou encarregar alguém de fazer a abertura. Ele tem que dar o andamento, deixar morrer, não é? Porque tem uma sequência atrás da outra. Agora estamos fazendo isso, agora chegou a hora tal. Agora são os amigos espirituais, agora é a leitura, não é? A disciplina, ele tem que estar atento, porque as pessoas às vezes se esquecem e conversam, ou com o que aconteceu, não é? Mas o dirigente não pode estar desatento. Ele tem que estar atento, porque ele sabe, diante da espiritualidade, a responsabilidade é dele. O grupo está se mantendo coeso, concentrado, respeitoso. Ele tem também uma necessidade que nós vamos pedir ao número 3, por favor, para ler. Observar rigorosamente o horário das sessões, com atenção e seriedade, fugindo de realizar sessões mediúnicas confinadamente, por curiosidade ou ainda para atender à solicitação sem objetivo justo. Ordem de vida, rendimento avançado. A reunião tem que ter um horário para começar e para terminar. É o dirigente que conduz isso, porque o grupo está aguardando a instrução, a ordem, não é? Então o dirigente não pode estar desatento também quanto a isso, não é? Agora, é interessante que se o dirigente ele dirige um grupo, às vezes pessoas vêm solicitar, querem uma reunião, você tem médiums, grupos, por favor, porque tem um caso, porque nós precisávamos ajudar, por favor, nos socorre. Nós não podemos ficar fazendo reuniões sem motivo justo. Então, o dirigente tem que estar esclarecido. Ele que vai poder autorizar ou não a reunião extra, fora do conjunto, não é? Aqui na casa nós temos equipe de socorro fraterno. Mas justamente já foi estabelecido um sistema. As pessoas que querem a visita do socorro fraterno, pessoas que estão casadas, pessoas que já estão muito idosas, não podem sair de casa, mas gostam de ter um passe, não é? Então, deixa-se o nome na secretaria com o telefone da família, quem é que está solicitando, porque às vezes não é nem a família que está solicitando. E aí chega o pessoal do socorro fraterno, quem chamou? Por quê? Não, nós não queremos. Deixa o nome lá, quem está pedindo, o contato, eles não têm o telefone do pessoal do socorro fraterno, não expõem as pessoas. Agora, aquele pedido é passado para eles e eles entram em contato por telefone, não é? E é o caso aqui, né, do dirigente. Ele não pode ficar à mercê. Precisar, pensar, meditar, se sim, se não, como, quando, quanto, né? E não está impedido, às vezes, do grupo fazer uma reunião. Nós não estamos falando aqui do curso, mas às vezes a casa espírita tem pequenos grupos, e esses grupos, às vezes, são solicitados para socorrer de alguma maneira. A nossa casa já tem um esquema muito perfeito, né? De pedido de socorro, já tem as equipes correspondentes. Mas se a gente tem um grupo de uma casa espírita e nos pedem socorro, auxílio, nós vamos ter que decidir quais os casos que vamos realmente poder atender fazendo alguma reunião. O dirigente, na reunião, tem ainda a função de observar os acontecimentos. O que está dialogador com os médiuns, com os demais participantes, e ele vai intervir se for necessário. Alguma coisa que não está andando bem, ele não vai brigar, mas ele vai se aproximar e
auxiliar a colocar ordem, não é? Dar segurança. E vai em relação aos espíritos, porque às vezes o dialogador também não está conseguindo atender. Então, se acercar, não é? Dar o amparo. Médiuns, participantes, ajuda. Número 4, por favor, quer ler para nós? Quem está com esses números, depois podia ter para o nosso informador, porque se ele precisar desse texto, né, para colocar as palavras, agora ele precisa também analisar as comunicações com raciocínio e lógica. Comunicações dos espíritos superiores é incrível que às vezes uma reunião mediúnica se manifesta amigo, orientador, e quando a comunicação não é nada, o dirigente tem a obrigação de dizer, às vezes dizer umas palavras de querido amigo, esteja sempre conosco, né? Depende, o dirigente tem que fazer essa saudação a eles. Se forem espíritos inferiores, cabe a ele controlar e orientar se o dialogador não está conseguindo fazer adequadamente. O número 5, por favor. A observar. Ele deve ainda instruir os médiuns no trabalho mediúnico. Nós fizemos estudos, preparação com os médiuns, mas às vezes durante a manifestação, antes um pouco, para ter coragem de dar passividade, o dirigente, nós aqui temos os dialogadores também, mas nos pequenos grupos é só o dirigente, não é? Ele deve então instruir os médiuns, coragem, tenha calma, está tudo bem, você está bem amparado, ele vai dar essas instruções, não é? E vai corrigir fraternalmente hábitos e vícios mediúnicos. Às vezes a pessoa adquire um hábito ao receber o espírito ou quando o espírito se afasta. Um hábito de um comportamento, um modo que o médium sentiu assim uma primeira vez e depois fez sempre igual. Mas não é necessário. Se o dirigente não esclarecer, ele vai fazer sempre igual. Ele acha que é normal daquela maneira. Então, corrigir fraternalmente hábitos e vícios mediúnicos. Tá? E quanto aos demais participantes, ele vai procurando conscientizar como é o correto comportamento e participação. Olha os elementos de sustentação aí, não é? Concentrar, orar. Número 6, por favor, quer ler para nós? Dizer a participação de portadores de mediunidade nesse equilíbrio nas tarefas sistematizadas de assistência mediúnica, ajudando-os discretamente no reajuste. Um doente médico não pode ser um médico sadio. Colaborar para que não se criem situações constrangedoras para qualquer assistente, seja ele médium, enfermo ou apoiante, procurando a paz de todos, em todas as circunstâncias. O proveito de uma sessão é fruto da paz àqueles que a integram. Sem alarde, a presença de pessoas autorizadas ou excessivamente usadas nas assembleias doutrinárias, excetuando-se nas tarefas programadas para tais casos. A caridade não dispensa prudência. A casa espírita tem as portas abertas
abertas ao público. Nós ainda temos aquelas reuniões, não é, em que o povo entra, e se estamos com uma reunião mediúnica, existe também. É por isso que nós colocamos isso no livro e os amigos espirituais estão esclarecendo. Tá? Na nossa casa nós já fazemos uma triagem. Os nossos recepcionistas, ou plantonistas, já estão encarregados e esclarecidos. Chega uma pessoa alcoolizada, eles vão se aproximar, vão acolher a pessoa, vão orientar quando ela pode ser atendida, mas não pode deixar entrar no grupo das outras pessoas, porque não vai se comportar de acordo, vai escandalizar, vai atrapalhar, vai interromper as preleções. Então é prejuízo para todos. Ele não é bem atendido e prejudica aos demais. Então essa triagem já é feita pelos recepcionistas, pelo plantonista, não é? Então os nossos grupos trabalham mais tranquilos. Quando chega a entrar a pessoa e participar de um grupo, está em condições de assistir, certo? Mas algumas casas que têm as portas abertas, entram as pessoas e tumultuam. Nós tínhamos uma iniciação, por exemplo, entrava um senhor meio alcoolizado, né? E ele queria pregar. No meio da aula ficava ele querendo pregar lá do meio do público. E havia uma companheirinha que tinha um comportamento inconveniente e ela entrava no centro e começava a perturbar as pessoas. Tá? E a gente tendo que ministrar a aula para todos e observando o comportamento e como estava atrapalhando. Era preciso impedir. Então temos, assim, procedimentos a tomar. Não é falta de caridade, não. Porque essas pessoas, elas possuem uma reunião adequada para elas. Nós temos um grupo de apoio à sobriedade para as pessoas que têm essa dependência de vícios, não é? Nós não queremos deixá-los sem assistência, mas eles não podem estar num trabalho geral, num trabalho que não dá para eles acompanharem, certo? Com tudo isso, já que o dirigente precisa de tantos requisitos, parece que ele é superior aos dirigidos, não é? Ele é o mais importante, será? Número 7, por favor, quer ler para nós? Fugir de julgar-se superior somente por estar na cabina de comando. Não é posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se conduz dentro dela. Como, vós, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo. Conduta Espírita, André Luiz, psicografado por Paulo Vieira. Senhor Jesus quer dizer, nós aprendemos com o Mestre, não é? Nós recebemos dele a orientação, o amparo, o ensinamento. Então também devemos viver dentro desse ensinamento. E o dirigente, ele tem realmente maior responsabilidade. Mas é como diz lá, ele está na cabine de comando, não é por isso que ele é maior. Conforme a hora, um outro poderá estar na cabine de comando. É a função que é importante, não é a pessoa que é importante. Nós somos simples trabalhadores, todos nós, mas a função a gente deve respeitar. A liderança no grupo é preciso respeitar. Mas eu acho que sei mais do que essa pessoa. Tudo bem, mas nós estamos num grupo e o grupo precisa de liderança. Então deve haver respeito para com o dirigente. Isso não quer dizer que ele é maior do que todos no grupo. E será que ele precisa ser médium para dirigir o grupo mediúnico? Se precisasse ser médium ostensivo, eu já não poderia dirigir uma reunião. Marlene, você também não é médium ostensivo, não é? Também não poderia dirigir. Olha, antigamente o pessoal achava, não, como é que vai dirigir a reunião se você não está vendo os espíritos? Se você não pode vislumbrar o ambiente espiritual, como é que você pode dirigir? Mas a experiência demonstrou a autoridade moral, a compreensão dos fenômenos, a sensibilidade, o tato, não é?
Não é indispensável ser médium, não. Médium de psicofonia, de evidência, de audição, não é indispensável. E se ele for médium, tudo bem, pode ser uma ajuda. Ele pode receber aquela ajuda, informação espiritual, mas ele não pode se deixar mediunizar. Quando ele estiver dirigindo, ele é o maestro. E o maestro não toma o lugar do solista. Os solistas são os médiums. Tem que haver o dirigente. O dirigente não pode estar sendo ao mesmo tempo o executante, não é? Então vamos lá ler o número 8, que é o último, não é? São 8 itens. Rejeitar sempre a função simultânea de dirigente e médium psicofônico, por não poder, desse modo, atender continuamente, nem a um e nem a outro encargo. Em qualquer atividade, a disciplina, respeito e êxito. Ele já não está podendo fazer todas aquelas funções que o dirigente deve fazer, porque ele está mediunizado, ele está sob a influência do espírito. Mas é um grande espírito. Mas o espírito tem uma ligação, uma concentração do que ele quer falar, do que está produzindo, mas não do grupo todo. Falta direção, falta cabeça, não é? Não pode se deixar mediunizar. Agora, se ele quiser agir como médium, sentir uma necessidade, ele entrega a direção a outro companheiro. Aí pode. Aí ele funciona como médium. Não há problema nenhum, não é? Se o dirigente, ao mesmo tempo, for o médium, e muitas vezes a gente acha que ele é o médium principal, né? Porque ele é o mais importante e tudo. Nesse caso, o grupo corre um grande perigo. Qual será esse perigo? É que quem está comandando é o espírito, através do médium. Que espírito é esse? Será que nós estamos sabendo discernir, avaliar se esse espírito é um líder bom espiritual ou não? Nós às vezes estamos começando a ser dominados por um espírito que envolve o dirigente e assume o controle, a direção da reunião. Ainda que não seja isso, nós sabemos que os espíritos muitas vezes são atraídos pelo nosso modo de ser, pela ordem de ideias, não é? E quando um espírito se comunica através do dirigente, com frequência, costumeiramente, muito das ideias do dirigente estão influindo naquelas comunicações. Então nós já estamos passando a ser dirigidos pelas ideias do dirigente e não pelas ideias da doutrina, pelas ideias dos espíritos maiores. Olha que confusão! Não pode o dirigente atuar como médium ao mesmo tempo. Novamente frisamos, ele não está impedido de funcionar como médium. Mas quando ele for trabalhar como médium, ele entrega a direção a um outro companheiro do grupo, né? Por exemplo, há algumas mediunidades, porém, que ele pode empregar, porque não perturbam. Ele vê alguma coisa, mas ele não está mediunizado. Ele transcende o corpo e, às vezes, com ajuda espiritual, ele observa uma aproximação perto do médium ou em relação ao dialogador, no grupo todo. É bom. Ele pode ter vidência, às vezes um espírito amigo sussurra um aconselhamento, mas ele não está mediunizado, ele escuta e avalia se sim ou se não. Porque se ele estiver mediunizado, ele está servindo de intérprete. Ele não está analisando, porque quem analisa a cabeça não está em função. Se ele estiver mediunizado, ele está sob a influência do espírito. Já falta a cabeça para analisar. Emmanuel é que diz que o médium é o coração e o dirigente é a cabeça. Ora, se ao mesmo tempo ele está fazendo a função de dirigente e de médium, onde está a cabeça para analisar? Se aquela comunicação está certa, se está de acordo, não é? Eu acredito que era isso que nós tínhamos mais a falar a respeito do médium numa reunião.
Nós vimos a importância do dirigente, as qualidades que nós devemos esperar nele, o seu comportamento, a sua função, a necessidade de respeitá-lo no seu trabalho e, ao mesmo tempo, ele fazendo o grupo todo estar também em ligação com a casa a qual pertence. E não assumir como se fosse o dono do grupo. Aí forma um grupo estanque, um grupo separado. Esse não é o ideal. Nós participamos de uma grande seara.